Glória a Deus. Meus irmãos, quem trouxe a Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 1, tá bom? Mateus 18, a partir do versículo 1. Irmãos, eu tentei não pregar hoje, tá? Falei com a pastora, pastora, sugere alguém aí pra gente, que é um trabalho que Deus colocou no nosso coração. E eu creio que Deus ele tem um propósito através desse trabalho. Deus tem ministrado algo no meu coração. E a pastora falou: Lucas, tem hora que quando Deus ministra algo no nosso coração, nós não devemos repassar para outra pessoa. Deus ministrou para nós. Então é nós que devemos tomar a posição e fazer a vontade de Deus. Vocês já me ouvem sempre, falo toda hora, isso é chato, né? Mas quando Deus manda, obedece quem tem juízo, né? Então eu tenho certeza que Deus vai ter uma palavra aos nossos corações aqui nessa noite. Amém? Mateus 18 diz assim: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se vocês não converterem e não se tornarem como esta criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, é a mim quem me recebe. Amém? Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, neste momento nós entramos diante da Tua palavra. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, rendemos graças ao Teu nome através dos louvores. Eu peço, Senhor, que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender a Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo flua em nós nesse exato momento. Tira todos os comichões do nosso ouvido, do nosso coração. Tudo aquilo que possa atrapalhar da semente da Tua palavra penetrar na nossa terra e ela produzir fruto 30, 60 e 100 vezes mais. Fica conosco, usa a minha vida, Senhor, mais uma vez, pela misericórdia e louvor do Teu santo nome. Que toda honra e toda glória seja dado a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante de um texto que é a base de todo desse culto que nós desenvolvemos. Voltando à inocência. Quando nós falamos de inocência, nós de fato estamos falando de retornar a nossa memória quando nós éramos inocentes. Qual é o estado da nossa vida que nós éramos inocentes? O estado quando nós éramos crianças. Esse texto que nós estamos fazendo base nessa ministração, ele acompanha um contexto. Jesus, no capítulo 17, ele foi para o monte, levou Pedro, Tiago e João, e lá eles vivenciaram a transfiguração de Jesus. Jesus com seu rosto totalmente transfigurado, um rosto de luz, vestes brancas, e ali eles conseguiram contemplar quem de fato era a face do próprio Cristo. E ali eles viram dois homens, um do lado parecendo como Moisés e outro parecendo como Elias, e do alto uma voz bradou, o próprio Deus falando: esse é meu filho a quem eu me comprazo. Depois disso nós vamos ver Jesus levando e caminhando com os seus discípulos até Cafarnaum. Lá, um pai desesperado, porque o seu filho estava possesso, chega até Jesus e fala: Senhor, pode me ajudar? Meu filho está tendo ataques epiléticos, e eu já levei até os discípulos, mas os discípulos não conseguiram resolver. Jesus vê aquela desespero do pai, pega o filho, expulsa o demônio sai e o filho é curado. Depois disso, logo após esse episódio, nós vamos ver Jesus ensinando Pedro a dar a César o que é de César e
considera Deus o que é de Deus. Eles precisavam pagar imposto. Jesus fala: Pedro, vai lá no mar, lança o anzol, pega aquele peixe, abre aquele peixe. Na boca do peixe tinha uma moeda para pagar o imposto, tanto de Jesus quanto que de Pedro. Depois de todo esse relato do capítulo 17, o 18, ele começa aqui em Mateus, mostrando que seus discípulos estão cocheando em dois pensamentos. Mas não foi naquele momento que eles estavam cocheando. Eles saíram da Galileia e eles estão indo para Cafarnaum. Eles chegam em Cafarnaum, vão na casa de Pedro. Nessa trajetória da Galileia até Cafarnaum, eles estão discutindo no meio do caminho. Quem será que é o maior? Eu ou você? Quem será que vai ser o cara lá? Quem será que vai sentar à direita de Deus? Será que é Pedro, Tiago, João, Tomé, Judas? Quem é o maior aqui entre nós, será? E Jesus, percebendo que eles estão ali no meio do caminho, e que dentro do coração deles já estava manifestando o mal dos ciúmes, a inveja, a competição ministerial, quem pregava mais, quem curava mais, presa por cargos elevados, por uma posição de destaque, estava acontecendo no meio dos discípulos, e os discípulos estavam revelando aquilo que estava no coração deles. Como eles revelaram isso? Quando eles perguntam para Jesus: Jesus, vem cá, fala aqui para nós, quem vai ser o maior no reino dos céus? Jesus, quem vai ser o bambambam no reino dos céus? O engraçado é que capítulo anterior, nenhum deles conseguiu expulsar o demônio de um jovem. Nenhum deles conseguiu libertar uma alma que estava presa e cativa. Mas eles estavam se vangloriando porque ele era um dos 12. Eles estavam talvez se vangloriando porque eles cuidavam melhor das finanças. Um sabia falar melhor. Outro era convidado para orar com Jesus em particular. Eles estavam nessa rivalidade. Quem cantava, quem pregava, quem era o tal. Mas na hora de expulsar e libertar uma alma que estava presa, eles não foram capazes de fazer. Ninguém chegou a falar: será que eu estou em pecado? Será que tem alguma coisa errada? Não, não. Eles só olharam para as coisas boas que eles poderiam fazer no meio do reino. E talvez esse é o nosso mal, porque nós cantamos bem, pregamos bem, oramos bem, viemos para a igreja, dançamos bem, fazemos uma peça maravilhosa, temos uma performance incrível, chegamos a falar: nossa, você viu quando eu cantei? Quantas glórias nós recebemos. Você viu quando eu tive é bom demais para cantar para nós. A gente é bom demais para se amostrar para nós. Nós somos bom demais para orar por nós. Nós somos bom demais com as pessoas que estão no nosso convívio. Nós somos o cara quando assumo precisando ser libertadas das algemas e das mãos de Satanás. Será que nós conseguimos ser o melhor cantor para aquela alma? Será que nós conseguimos ser o melhor pregador para aquela alma? Será que nós conseguimos ser o melhor evangelizador para aquela alma? Ou será que a gente só sabe fazer isso dentro da igreja? Ou será que a gente só sabe fazer isso no meio do nosso convívio? Ou será que a gente só sabe fazer isso aqui entre quatro paredes? E é esse mal que Jesus está tendo lá. Não é de agora não, seu bobo, é de antigamente, é desde Jesus. O que a gente está vivendo é de anos atrás. E pasmes, 2000 anos atrás não foi resolvido, porque a gente continua fazendo a mesma coisa. Quem é que canta mais? Quem é que prega melhor? Não, quando fala de Eliseu Rodrigues, Marcos Feliciano, Jonathan Carlos, Camila Barros, olha lá, dá até glória. Mas e quando fala pra gente
alcançar um pequenino que está lá fora. Será que o nosso coração se engrandece e fala: foi isso para que Deus me chamou? Eu vou lá salvar aquela alma que está perdida? Ou será que a gente só consegue fazer isso quando é alguém, os nossos amigos estão vendo a gente? E é o problema que Jesus está tendo que solucionar. Os discípulos tentando ver quem é o melhor, quem é o maior. Só que Jesus quebra eles no meio na resposta. E Jesus fala assim: eu vou dar uma certeza para vocês. Vocês querem saber quem é o melhor, certo? Então eu vou dar uma certeza para vocês. Se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, vocês nunca serão grandes. Ao menos vocês entrarão no reino dos céus. Eles queriam a resposta: quem será o maior? Mas Jesus quebrou eles no meio falando: se vocês estiverem com esse pensamento, vocês não vão estar nem lá. Mas como vocês querem uma resposta, eu sou misericordioso, eu vou dar uma resposta para vocês. Se vocês não se tornarem humildes como essa criança, vocês não serão grandes no reino. Se vocês não forem como essas crianças, se humilharem, serem humildes, vocês nunca vão chegar lá. Esse relato está em Marcos e Lucas também. Em Marcos ele vai dizer que aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Em Lucas ele vai dizer: aquele que for o menor dentre vocês, é esse que vai ser grande quando chegar lá. Então a resposta de Jesus para a pergunta deles é: vocês querem ser grandes? Se porta como menor. Vocês querem ser honrados? Não quer aplausos. Vocês querem ser grande? Não quer evidência. Quer apenas servir com amor, com humildade. Independente de onde você esteja, se é no carro, se é lavando o banheiro, se é lá fora, se é no público, se é escondido, se é na mídia, se é no chão, não importa. Seja humilde e sirva com amor. E lembre-se que sem Deus você não é nada. Você só é alguma coisa por causa de Cristo e por aquilo que Cristo fez em você. Então você quer ser o grandão, você quer ser o bambambam? Primeiro se humilhe. Primeiro diminua. Aí sim, no tempo certo ele vai fazer você crescer. Na imersão, o Guilherme trouxe uma reflexão muito top, que tinha uma jovem, que quando começava o culto, quando ela pegava o microfone para orar, meu irmão, ela colocava a igreja de cabeça para baixo. Eles não sabiam se era o céu que estava descendo ou se eles que tinham subido, se eles foram arrebatados, de tanta unção que aquela mulher tinha. Só que ele percebeu que quando acabava a oração, ele não conseguia enxergar mais aquela mulher. Onde que estava essa mulher? E ele procurando, toda vez que ela saía do púlpito, ninguém mais encontrava essa mulher. Até um dia, que ele foi ao toalete, e ele percebeu que a mulher tinha entrado lá. Ele falou: nossa, mas você acabou de orar, e o que você está fazendo aqui no banheiro? Então, eu vim lavar as privadas. Calma aí, você estava orando, você saiu do púlpito, da oração, você colocou a igreja de contato, fiação com Deus, você veio lavar o banheiro? É. Porque eu preciso entender que todas as vezes que Deus me usa, Ele não está usando eu, Ele está usando uma lavadora de banheiro, para eu nunca me engrandecer e saber que quem faz é Ele, não é eu. Então eu venho lavar o banheiro, para mostrar para minha carne que não é eu que fiz aquilo, eu sou só uma lavadora de banheiro. Quem fez é o Senhor que habita em mim e faz todas as coisas. Isso é um tapa na nossa cara, porque às vezes a gente quer ser grande e a gente acha que lavar a igreja não tem nenhum valor. Mas saiba que o valor o homem não pode te dar, mas tudo está anotado na caderneta dos céus, e um dia você vai ter recompensa e galardão por aquilo que você fez aqui. Só que o que me chama a atenção não é isso, porque dos 3 relatos que os evangelhos traz sobre isso,
Mateus é o único que fala o texto que nós acabamos de ler. No versículo 3. Onde ele vai dizer assim: se vocês não se converterdes e não se tornares como essa criança, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. E isso que me quebrou e me chamou a atenção e que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. Jesus, ele disse que certamente, se eles não tivessem a mente convertidas, a vida convertidas, eles não entrariam no reino dos céus. E é isso aqui que me move, que me dói. De um dia nós chegamos lá e Jesus olhar para mim, para você, e nós falamos: Senhor, mas no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu cantei, a igreja rodopiou, caiu em pé. Aí Jesus olhar para mim, para você, vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Isso que tem que ser o nosso maior medo. De quando Jesus voltar, eu e você não estivermos com Ele na eternidade. E por isso me chamou a atenção. Porque Ele está falando: se eu não me converter e não ser como uma criança, eu não vou entrar no reino do céu. E aí eu fui entender o que Jesus está querendo dizer. Essa palavra converter, no grego estrefo, ela quer dizer literalmente voltar-se, retornar ao estado ao qual eu estava. No dicionário Strong, que é onde a gente pega o dicionário para entender melhor as palavras e o sentido daquela época, porque na nossa época tem um sentido, mas naquela época tem um sentido totalmente diferente. E a explicação que tem no dicionário é que Jesus, ele está usando essa expressão como uma metáfora. E nessa metáfora, quando Jesus está relacionando essa palavra estrefo, ele está dizendo na metáfora: mudar a conduta de alguém, mudar a mentalidade de alguém. O que nós entendemos com isso? Que nessa metáfora, Jesus está querendo dizer: você precisa se converter. Em outras palavras, você precisa abandonar o curso da sua própria conduta, isto é, mudar o teu pensamento de agora. Jesus está falando para os seus discípulos o seguinte: se vocês não mudarem o que vocês estão sendo hoje, vocês não poderão entrar no reino dos céus. E isso daqui conflita no meu coração. Porque qual era a condição que os discípulos estavam, que eles precisavam mudar? E não só mudar, a oposição é: vocês precisam ser semelhantes a essa criança, para você alcançar o reino dos céus. E nessa metáfora, estudando, entendendo o que Jesus estava querendo dizer para nós hoje, eu entendi o que os discípulos eram, que era o oposto de ser a criança naquele momento. Então cá entre nós, vamos pensar o que os discípulos estavam sendo naquele momento, que era o oposto do que uma criança era. E só vem uma palavra ao meu coração no momento que eu perguntei: eles eram adultos, eles cresceram. E é justamente isso que eu quero pregar ao seu coração. A humildade de uma criança consiste primeiramente no estado de uma confiança e de uma dependência. Quando eu estou na condição de criança, eu crio confiança e dependência. Eu confio naquele que está me direcionando, que é o meu pai e minha mãe. Eu confio nas pessoas ao qual eu tenho amor e carinho por elas, que são as pessoas da minha família. Eu tenho confiança. Quando você é criança, o pai fala vai, você vai sem titubear. O pai fala não, você fala: opa, alguma coisa aconteceu. Você confia, você não retruca, diferente do adulto, principalmente do adolescente.
O pai fala não, o que o adolescente faz? Por que não? Porque eu não posso. Porque eu não vou. Fala, não vai, eu não vou. Se que eu não faz, eu não faço. Está aqui, meu Deus. Ó Jesus revelando. Ó coisa. E também a criança cria uma dependência. Porque a criança não faz nada sozinha sem o adulto fazer por ela. Ela confia e ela depende. E essa atitude é que Deus deseja que os seus filhos adotem. Só que no nosso estado atual, de espírito moderno que nós vivemos, o que prevalece atualmente, quando nós crescemos, não é o espírito de confiança e dependência, é o espírito de autossuficiência, é o espírito de uma sabedoria mundana. Fulano falou que é assim, então é assim. Ciclano falou, é assim. A nossa espiritualidade, ela fica rasa, sem profundidade. Mas nós achamos que nós somos o máximo, porque nós sabemos cantar, pregar bem. Nós movemos os céus e a terra quando nós estamos se apresentando. Nós achamos que nós somos o máximo. E que o lugar que eu vou, no reino de Deus, eu só preciso ser o que eu sou. E está tudo bem. Só que Jesus, Ele disse, se você não se converter como uma criança, você não vai herdar o reino dos céus. Jesus, Ele não está falando aqui de infantilidade. Jesus, Ele não está falando aqui de imaturidade. Jesus, Ele está falando sobre qualidades que uma criança tem, mas o adulto não tem, ou deixou de ter. E é sobre isso que eu quero falar e ministrar ao seu coração. O Léo vai colocar aqui para vocês algumas qualidades que a criança tem, que o adulto não tem. Volta lá, irmão, lá no comecinho, isso aí já está no final, já está dando spoiler já. Volta. Isso. E aqui depois eu mando para vocês lêem na sua casa, que eu não quero falar sobre isso, que tem coisas mais importantes para a gente ganhar tempo. Por exemplo, a criança é rápida em pedir perdão, coisa que um adulto não é. A criança, ela tem uma esperança, coisa que nós acabamos perdendo muitas das vezes. A criança tem imaginação e criatividade, por exemplo, mas o adulto, ele fica limitado no estado ao qual e a condição que ele está. A ausência de ansiedade financeira, a criança, ela é mimada, ela tem tudo na sua mão, o adulto tem que buscar essa autossuficiência. Sinceridade, perseverança no momento, a ausência do orgulho, a criança não é orgulhosa, mas o adulto, ou pessoa que não dá o braço a torcer. Sensibilidade, capacidade de acreditar, facilidade para amar, tempo para ter relacionamento. A criança gosta de fazer amizade com outra criança. Tem gente aqui que não suporta nem estar no mesmo lugar que a outra pessoa. Obediência, quando ela é saudável. Tem muitas qualidades que vocês vão pesquisar e ver. Só que eu quero pregar sobre 4 qualidades, e nós vamos embora aqui, abençoados por aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. E a primeira, ela é dependência. E Lucas, o que é essa dependência? A criança, ela sabe que ela precisa dos pais para viver. Ela depende dos seus pais para caminhar e crescer na vida como nós devemos crescer. Só que o adulto, ele tende a acreditar que consegue fazer tudo sozinho. E isso afeta a nossa espiritualidade, porque espiritualmente, isso se transforma em autossuficiência. Quando Deus deseja que nós dependamos dEle diariamente, mas nós queremos depender apenas das forças dos nossos braços e dos nossos esforços pessoais. A nossa autossuficiência é aquela que diz para nós que nós podemos todas as coisas quando nós somos adultos. Eu posso, eu vou, eu consigo, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda, eu não preciso dos meus pais, porque agora eu tenho 18 anos e eu faço o que eu quero da minha vida. Quando nós crescemos, nós somos autossuficientes e nós deixamos de confiar naqueles que nos criou, que são os nossos pais. Mas Jesus, nessa noite,
está nos chamando para que nós possamos retornar a nossa mente ao estado de uma criança. E entender que nós somos dependentes totalmente do nosso Pai. E que nós possamos declarar o que o salmista no Salmo 124 disse: ah, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, ó quem diga a Israel. Nessa noite Jesus sentou em você para que nós possamos entender que sem Ele nós não somos nada. Se não fosse a graça e a misericórdia dEle, nós não seríamos nada, nós não estaríamos aqui. Nossos inimigos tinham nos engolido vivos, as tempestades tinham nos afogado, o mar tinha deixado o nosso barco balançar, ir a pique. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos tinham nos engolido vivos. Mas Deus sentou a geração remanescentes, Deus sentou a geração da juventude aqui em Efatá para dizer: volte a ter confiança no seu Pai, volte a depender, a confiar somente do seu Pai. Se não fosse o Senhor, nós não tínhamos aquele livramento. Se não fosse Deus, Ele não tinha guardado a gente daquela bala perdida. Se não fosse o Senhor, Ele não tinha te livrado do assaltante. Se não fosse o Senhor, Ele não tinha preparado aquela empresa. Se não fosse o Senhor, a promoção nunca tinha acontecido. Se não fosse o Senhor, a sua saúde já tinha sido debilitada. Se não fosse o Senhor, você não estava nem aqui para contar a história. E quando nós crescemos, nós esquecemos de confiar naquele que fez a gente crescer, naquele que fez a nossa trajetória até que exato momento. E Deus quer que nós deixamos de ser um adulto e voltamos a entender que nós ainda somos filhos e que nós ainda temos um Pai e que Ele ama cuidar e zelar pelo seu filho. Certa feita Jesus vai falar uma parábola, vai dizer: vocês que são pais malvados, perversos, falhos, se o filho te pedir pão, por acaso vocês vão dar pedra para ele? Então vocês que sendo maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o seu Pai que está no céu, o que Ele pode oferecer para os seus pequeninos. Nessa noite Jesus está nos convidando a entrar numa consciência que nós precisamos voltar à inocência, voltar a entender que a nossa confiança está somente no nosso Pai. Segundo, falei confiança, era dependência, né? Agora eu já dei spoiler para a próxima. Confiança. Quando nós somos criança, nós confiamos nos nossos pais. E aí a criança, ela confia naturalmente em quem ela ama, e principalmente seus pais. Só que quando nós crescemos, nós se tornamos adultos, nós aprendemos a desconfiar por causa das decepções e frustrações que nós temos no meio do caminho. Porque a gente confiou demais, e nas pessoas que nós confiamos, elas deram uma punhalada nas nossas costas, e nós ficou o quê? Com o pé atrás de confiar novamente. E aí nós se tornamos céticos, até mesmo com relacionamento em Deus. Porque as nossas frustrações erradas faz a gente perder a confiança naquele que nós deveríamos ter depositado a confiança, que é no próprio Deus. Por exemplo, ontem na escola de profetas, que nós ministramos aos jovens e adolescentes, nós aprendemos que nós precisamos se revestir da armadura de Deus, e uma dessas armaduras é o escudo, que é o escudo da fé. Então aquilo que me protege é a fé, é confiar sobre aquilo que Ele declarou em mim, para que eu possa conseguir vencer os dardos do inimigo. É o que Paulo estava ensinando. Quer vencer os dardos do inimigo? Se proteja com a armadura da fé. E fé fala do quê? Confiança.
Aí quando nós crescemos, deixamos de confiar naquilo que nós devemos confiar, que é Deus. Aí começa a vir o inimigo com os dardos malignos na nossa mente. Você não pode não. Você é fraco. Você não consegue. Você não é capaz. Seus pais não te amam. Você está sozinho. Eles te abandonaram. Seus amiguinhos na escola, você não é ninguém. Você é um crentinho. Você não tem jeito. As pessoas mais próximas de você, isso aí não tem futuro não. Isso aí não vai para frente não. Não dou mais 10 anos. Isso daí nunca vai conseguir a melhor faculdade. Isso daí nunca vai conseguir a melhor universidade. Isso daí vai ser um zero à esquerda. A sociedade nem vai querer ele de tão lixo que ele vai ser. Aí entra no nosso coração e nós vivemos a geração dos deprimidos. Por quê? Porque nós deixamos de confiar naquele que ele declarou do que eu sou e passamos a confiar naquilo que o diabo está declarando que nós somos. Aí nós vivemos uma geração de depressão, porque eu não posso, eu não consigo, eu não sou digno. Eu não posso chegar até Deus porque eu não sou digno de estar até Ele. Eu não vou buscar a melhor faculdade porque na minha escola estão falando que eu sou burro, eu não tenho inteligência. Eu não consigo. Eu não posso porque dentro de casa os meus pais não me incentivam. A palavra é só palavra negativa sobre mim. Os meus parentes a mesma coisa. Só que Deus nessa noite, Ele está nos chamando para ter uma condição de voltar à nossa inocência novamente. E confiarmos e usarmos esse escudo contra os dados do inimigo, da fé em confiar naquilo que Ele declarou que eu e você somos. Como assim, Lucas? Deus já declarou tudo isso sobre a nossa vida. Por exemplo, Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmos 27:10, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, o Senhor não te abandona. 1 João 2,14, jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus já está em vocês, então vocês já venceram os malignos. Romanos 8,37, em Cristo, jovens, vocês são mais do que vencedores. Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus está nos convidando nessa noite a não ficarmos dando trela naquilo que o diabo tem colocado na sua mente, que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai chegar. Mas Deus está falando, muda sua mente, volta à inocência, volta, se converta, entenda, volta a confiar no que eu falei. Você já venceu, você já conquistou. Eu sou o Deus que não te desampara, que não te deixa, que não te larga, que te sustenta, que está contigo. E não importa se seu pai e sua mãe te abandonar, mas eu, o Senhor, não vou te abandonar. Nós possamos voltar a confiar em Deus, naquilo que Ele diz sobre nós. Terceiro, quando nós crescemos, nós adquirimos a capacidade, quer dizer, perdemos a capacidade de se maravilhar e de se alegrar nas coisas simples. A criança, quando ela vê uma borboleta, uma estrela, uma simples chuva, ela fica o quê? Encantada. Uau, tio, a borboleta. Mamãe, a borboleta, mamãe, borboleta. Ai dela, mamãe, dela. Vamos tomar banho na chuva, vamos tomar banho na chuva. Ela fica encantada. Quem é pai que nunca brincou de esconde-esconde com o filho? Ó, o pai vai se esconder. Aí fica atrás da cortina com os pés tudo à mostra, né? O pai está escondido, onde o pai está? A filha achou, achou o papai. O pai fica todo bem. Agora é minha vez, aí a criança vai se esconder.
vai se escondendo num móvel assim, transparente. Pai, me acha, duvido você me achar. Aí o pai, nossa, cadê? Não estou vendo. Não estou vendo, você está escondido tão bem que eu não estou vendo. Ela é atrás do negócio transparente, não estou vendo. Pai, acha, aqui fica toda boa. Nós perdemos a capacidade de se maravilhar com o simples. Aí quando nós se tornamos adultos, nós se acostumamos com tudo e perdemos a admiração pela criação e pelas obras de Deus. Uma caixa de papelão para uma criança virava um castelo. Mas para o adulto, nós condicionamos a felicidade ao dinheiro, a conquistas e a bens materiais. É isso que nós condicionamos. Nós só somos felizes se nós possuirmos riquezas, se nós tivermos carro, casa, luxo, um trabalho maravilhoso, uma faculdade top. Eu só sou feliz se eu entrar na USP. Eu só sou feliz se eu ser o melhor advogado, se eu fizer isso. Tudo relacionado a dinheiro, conquistas e bens materiais. Só que Jesus, Ele está nessa noite nos convidando a retornar à nossa mente e voltar à inocência de uma criança. Porque a palavra dele, Cristo mesmo vai dizer em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós procuramos isso aqui, falando que isso é a nossa maior necessidade. Nós necessitamos de um carro, nós necessitamos de casa, nós necessitamos de tudo isso. Nós falamos que sem isso a gente não consegue viver. Isso é a nossa necessidade. Só que cá entre nós, a gente necessita ou precisa disso? A gente só precisa. Sabe por quê? Se você não tiver uma casa própria, Deus pode te dar condições de você ter um dinheiro para alugar a sua casa. Então você não necessita de uma casa. Você não tiver um carro próprio, você não necessita de um carro. Tem Uber, bicicleta, a pé, busão, metrô. O povo está suado, mas tem. Você não necessita de um carro para se locomover. Necessidade é algo que você de fato não pode viver sem. E aí Jesus, Ele está me ensinando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E no versículos anteriores Ele vai falar, não se preocupe com o que vocês vão comer, beber e se vestir. Eu preciso comer, beber e se vestir. Isso são o que? Minhas necessidades. Isso aqui eu não preciso, isso aqui é minha necessidade. Eu não posso viver sem. Sem isso aqui eu posso morrer. Num país tropical como o nosso, se a gente não ficar bem agasalhado quando tiver frio, já era. Não é pandemia, como é que fala? Não é... Você fica doente de frio, pneumonia, tem P no frio, P no negócio, pneumonia, pandemia, ficamos com pneumonia e morremos. Se for um calor excessivo, a nossa pressão cai, sobe, sei lá, e desmaia, acaba. Então nossa necessidade é comer, beber e vestir. Jesus falou, não se preocupe com isso. Quando você busca em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, essas coisas eu cuido para você. E é isso que vai te trazer felicidade, que é o que Jesus ele acaba de dizer para nós. Em João 4,34, Jesus vai dizer assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, meu Pai, e realizar a sua obra. Jesus está falando que a comida dele é fazer a vontade do Pai. E o que significa? A comida é minha necessidade? A comida é minha necessidade? Então Jesus está falando, a minha necessidade, que me deixa feliz, o que supre a minha vida, o que me deixa alegre e maravilhado, é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Quando nós deixamos de contemplar aquilo que é maravilhoso, que nos traz alegria, nós perdemos o prazer de se alegrar fazendo a vontade do Pai e realizando a sua obra. Sabe por quê? Porque nós não percebemos que a nossa maior necessidade é o Pai e a obra ao qual Ele determinou para que nós possamos realizar. Aí nós trocamos a necessidade de viver com o Pai e fazer a sua obra pelas nossas necessidades que nós achamos que nós precisamos. Aí o problema é que quando a gente cresce,
a gente está buscando ter o melhor emprego, ao invés de buscar as coisas do Pai. Quando a gente cresce, a gente deixa de buscar, a gente busca a melhor faculdade e deixa de buscar viver a obra do Pai. Quando a gente cresce, a gente estuda, se dedica horrores para passar na prova, para conseguir uma promoção melhor, que a gente esquece de ter tempo para a obra do Pai. Quando a gente cresce, a gente trabalha em 2 lugares, 2 empregos, 24 horas do nosso dia, 20 horas eu estou trabalhando e 4 horas eu estou tentando dormir. Eu ainda estou tentando arrumar um outro trabalho, porque eu preciso dar o meu melhor para minha família. Eu quero buscar riqueza, eu quero buscar fama, aplauso, eu quero ter tudo isso. Eu preciso focar no meu trabalho o dia inteiro. Eu preciso trabalhar de manhã e de dia, porque eu preciso casar. Eu preciso pagar meu casamento, que é caro. Então eu preciso focar nisso. E aí a maior alegria, que é viver a obra de Deus e viver em comunhão com o Pai, eu deixo de lado. Eu menosprezo. E aí nós entendemos depois que a alegria não é ter a melhor casa. A alegria não é ter o carro do ano. A alegria não é ter dinheiro para comprar o que você quiser. Isso tudo não compra a alegria. Isso não é ser uma pessoa alegre. E eu não estou pregando contra, você tem que ter o melhor, busque o melhor. Eu não estou pregando contra isso, tá bom? Eu não estou pregando contra, que você precisa buscar o melhor dessa terra. E Deus falou que tem para vocês viver o melhor dessa terra. O problema é quando nós queremos viver o melhor dessa terra e não queremos viver o melhor daquela terra. O problema é quando nós buscamos mais as coisas dessa terra e largamos as coisas daquela terra. Quando nós crescemos, nós deixamos isso. E nós buscamos e nós chegamos na consciência de Salomão. Tudo nessa vida é em vão, tudo é inútil, tudo é vaidade, nada tem valor. Mas no final da sua conclusão, Salomão vai dar um conselho para os jovens. Pergunte qual? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não chegue os dias maus da sua velhice e você diga: não tenho mais prazer nos meus dias. Salomão entendeu que buscar riqueza, flama, dinheiro, tudo não leva ninguém a nada, mas a maior felicidade do homem é viver uma vida com Deus e realizar as suas obras. Nessa noite Jesus está nos convidando para que nós possamos deixar de sermos crianças e começarmos a crescer, ou deixarmos de ser adultos e começarmos a pensar novamente como criança, voltar à inocência e entender que as realizações pessoais não são mais importantes do que as realizações do reino. Sabe por quê? Porque na nossa realização pessoal, nós ficamos até 3 horas da manhã acordado, estudando, trabalhando de Uber, indo para lá e para cá em outro emprego. Nós conseguimos, né? Mas aí nós fazemos uma vigília, uma imersão. Eu não posso ficar até 3 horas da manhã porque eu preciso dormir, eu estou cansado. Mas calma aí, para a sua realização pessoal você pode? Mas para aquilo que vai te trazer alegria você não pode? Mas Lucas, eu busco o melhor emprego, eu quero promoção, eu vou ficar até mais tarde. Nossa, top, maravilhoso. Se isso vai te dar um melhor trabalho, busca mesmo. Só que o problema é que você fala: eu não vou para o culto hoje porque eu estou cansado, porque eu trabalhei demais. Eu não vou lá no culto da inocência hoje porque eu estou cansado, eu fiz muita coisa hoje. Fez coisa para quem? Para mim mesmo. Eu melhorei meu status na empresa. Eu consegui tirar uma nota boa agora na faculdade. Tirei um 10. Eu consegui ir lá fazer as coisas, tudo. E Deus? Não, Deus fica para depois. Aí eu acordo 5 horas da manhã, vou dormir meia-noite, porque eu trabalho e estudo. E realmente você tem que fazer trabalhar e estudar. Só que daí eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a Bíblia. Por quê? Porque eu estou cansado. Deus sabe que eu acordo cedo. Deus sabe que Ele me deu esse emprego. E eu estou buscando o meu melhor, porque eu preciso viver o melhor dessa terra. Ele tem o melhor dessa terra. Tá, Ele tem o melhor dessa terra, mas por que você está negligenciando o melhor que é Ele? Pasmem vocês. Quantas horas tem um dia? Fala mais forte. Fala igual esse irmão. Quantas horas tem um dia? Olha aí, 13 horas. Calma aí, nós chega lá, calma aí. Quantas horas do dia nós temos?
24. Dessas 24 horas, quanto é em horas e minutos 10%? Alguém sabe dizer? Ok? 2 horas e 40 são quantas? 10% do meu dia é 2 horas e 40 minutos, certo? Alguém sabe quanto é 1% do seu dia? 14 minutos e 29 segundos. Agora deixa eu falar para vocês. Nessa semana, vocês conseguiram ficar 15 minutos orando? Nessa semana, vocês conseguiram ler a Bíblia durante 15 minutos? Então vocês estão dando 100% da sua vida para suas coisas, para sua felicidade, e vocês não conseguem dar 1% do seu dia para aquilo que vai te deixar alegre o resto da sua vida. Você não consegue dispor 15 minutos do seu dia, que é 1%, para orar, ler a Bíblia e falar com o teu pai? Pois é, nós crescemos, nós se tornamos adultos, nós se tornamos autossuficientes. Mas nessa noite Deus, Ele quer quebrantar a nossa alma e mostrar que nós precisamos voltar à inocência novamente. Nós precisamos colocar aquele que é prioridade no centro. E Jesus me ensinou que a alegria da minha alma não é o trabalho, não é o carro do ano, não é a casa, não é nada que eu vou conquistar. A alegria que eu vou ter, a minha maior necessidade é viver uma vida com o meu Pai, fazendo a vontade do meu Pai e realizando as suas obras. E aí quando eu busco em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, toda a minha necessidade é suprida nele. Aí sim eu me torno feliz. Aí sim a alegria contagia a minha alma. Para encerrar, eu acho que está aí, vê, está o próximo. Tem mais um, tem não? Pronto. O último é que quando nós crescemos, as crianças, quando somos crianças, nós falamos assim, ó: meu pai cuida de mim. Meu papai é sensacional, meu papai é meu super-herói. Aí faz as cartinhas, né? Legal. Aí quando nós somos adultos, o que nós falamos? Eu preciso dar conta de tudo sozinho. Quando nós somos crianças, nós somos dependentes. Nós falamos: eu dependo do meu pai. É o meu pai quem cuida de mim. Só que quando eu cresço, eu perco algo. Eu perco o meu senso de paternidade. E esse é o maior problema da nossa geração nesse século. Perder o conceito de paternidade. Porque quando nós crescemos, nós queremos se tornar maduros, responsáveis, e nós deixamos de confiar naquele que nós devemos depositar a confiança, como a gente já falou. E aí nós esquecemos do nosso pai, nós deixamos o nosso pai de lado. A criança, quando cresce, fala que agora eu sou dono do meu nariz. Agora eu não preciso mais do meu pai para tomar as minhas escolhas. Eu não preciso mais do meu pai para tomar as minhas decisões. Eu não preciso mais do meu pai porque eu sou autossuficiente. Eu sei de tudo. Eu estudei. Eu estou conquistando. Eu estou indo atrás. Só que quando eu perco a figura do meu pai, eu perco as qualidades que o meu pai tem quando eu era criança. No meu pai eu me sentia confiante. No meu pai eu era o meu porto seguro. No meu pai eu me sentia a pessoa mais segura do mundo. No meu pai eu podia desabafar. No meu pai eu podia confiar. No meu pai eu tinha conforto. No meu pai eu podia ser acolhido. No meu pai eu podia ser abraçado. No meu pai eu tinha todas essas qualidades. Mas quando eu cresço e perco a figura da paternidade, eu me sinto inseguro.
Eu acredito que eu não sou capaz. Eu quero ter um abraço, mas ninguém consegue me abraçar. Ninguém consegue sentir a minha dor. Eu não consigo desabafar com todo mundo, porque se eu desabafar, fulano vai fofocar. E meu nome vai ficar mal rodado aí. Nós perdemos a figura do meu pai. Porque nós achamos que nós agora somos autossuficientes. Nós não precisamos mais do nosso pai. E nessa noite é o que Deus Ele quer quebrar na nossa vida. Que nós possamos enxergá-lo como o nosso verdadeiro Pai. Que em Deus nós possamos se tornar novamente um melhor amigo. Que Ele possa ser de volta o nosso melhor amigo. Que Deus Ele possa voltar a se tornar o nosso porto seguro. Que o nosso Pai possa voltar ao lugar do meu desabafo. Que o nosso Pai possa voltar ao lugar que eu me sinto protegido. Que no nosso Pai nós possamos encontrar um espírito encorajador que vai dizer: filho, vai, porque eu estou contigo. Se eu estou contigo, nada vai dar errado. Que no nosso Pai nós possamos encontrar o nosso Pai provedor. E que no nosso Pai nós possamos encontrar o nosso Pai direcionador. Fique de pé. Que nessa noite nós possamos ter a consciência que nós possamos voltar à nossa condição de reconhecer a Deus como nosso Pai, que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos voltar a confiar, a depender e a contemplar a nossa alegria nele. Por quê? Porque sem essas qualidades eu não vou entrar no reino dos céus. E isso daqui é muito sério. Se eu hoje não voltar a colocar o meu Pai no centro da minha vida, se eu hoje não voltar a depender e confiar no meu Pai, se eu hoje não entender que eu cresci e deixei de confiar nele, eu não posso alcançar o reino do céu. E se Jesus voltasse hoje, isso daqui é Deus gritando para mim, para você, um senso de urgência. Eu preciso voltar a colocar o meu Pai no centro da minha vida, urgente. Mas Lucas, eu estou na igreja, mas ele nunca foi o centro. Mas Lucas, eu danço, eu canto, eu faço, acontece. Mas você viu que você não consegue dar 1% para ele da sua vida. Ele precisa voltar a ser o centro novamente da nossa vida. E eu quero orar com você. Dá a mão, abraça, sei lá, faz alguma coisa com a pessoa que está do seu lado. Ora por ele, ora por ela. Seja bênção, um canal de bênção na vida dessa pessoa. Que nessa oração você fale por ele e por ela aquilo que você quer, que você deseja. Senhor, eu quero voltar a ter intimidade contigo. Eu quero voltar a confiar no Senhor. Eu quero voltar que a minha confiança, a minha autossuficiência não esteja nas minhas mãos, mas esteja em você. Declare isso para a sua vida e para essa pessoa que está do teu lado. Sabe por quê? Porque ele é teu amigo, ele é teu companheiro. E aquilo que Jesus falou, aquilo que você quiser fazer para você, faça também para o seu próximo. Ame a ele como você ama você. Então, quando você estiver orando por você, pedindo as coisas por você, peça para que Deus alcance ele, para que ele consiga enxergar a Deus e que volte a ter a noção da paternidade que está sobre ele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento nós queremos orar diante da tua palavra que foi ministrada. Senhor, nós crescemos, nós amadurecemos, e com isso nós deixamos muitas coisas de lado, e nós deixamos o mais importante, que é a dependência do nosso Pai. Quantas as vezes, Senhor, nós fomos na força do nosso braço, naquilo que nós acreditávamos que éramos, nós achamos que era forte o suficiente, nós achamos que nós conseguimos todas as coisas, que nós não dependíamos de ninguém, mas nós estávamos errados.
Nessa noite o Senhor nos mostrou que nós somos dependentes do Senhor. Que nessa noite, Senhor, quando nós saímos dessa igreja, o nosso coração esteja mais confiante em Ti. Que o nosso coração possa depender somente de Ti. Que nós possamos viver aquilo que a Tua palavra diz, para que nós possamos viver. E que o Senhor volte a ser o centro da nossa vida. Que o Senhor volte a ser o centro da nossa existência. Que o Senhor possa voltar a ser o centro da nossa felicidade. Porque nós não encontramos felicidade no mundo, nós não encontramos felicidade no dinheiro, nós não encontramos felicidade na melhor casa, carro, nada. Nós só encontramos a felicidade no Senhor. Senhor, nessa noite faça o nosso coração e a nossa vida voltar à inocência, voltar à condição ao qual o Senhor sempre quis que nós estivéssemos e que nós nunca pudéssemos ter saído dela. Senhor, eu te peço, alcança a minha vida, alcança a vida desta juventude, Senhor. Que o Senhor volte a ser o centro da nossa vida. Que o Senhor possa voltar a ser o nosso Pai provedor. Que o Senhor possa voltar a ser o centro da nossa existência. Que a nossa alma, Senhor, possa estar realizada em Ti. Que nós possamos ter fome e sede, Senhor, de fazer a Tua vontade e realizar as Tuas obras. Senhor, desperta em nós uma geração sedenta por ter a dependência do nosso Pai. Que nessa noite nós possamos ter o espírito de uma criança. Que nós possamos voltar a depender única e exclusivamente do Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Alcança a nossa vida através da Tua palavra. Quero ser como criança. Que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Que nós possamos ser alcançados por Ti novamente. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo mude os nossos corações. Que Teu Espírito Santo mude a nossa vida. E acreditar em Ti. Que Teu Espírito Santo traga uma metanoia. E que nossa mente possa estar convicta. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Do seu afago, Senhor, não posso viver longe do seu abraço, Senhor.
de amor. Abraça-me, abraça-me. Braços de amor, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Saber se nessa noite há alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus, que quer ter Ele como seu Pai, quer deixar Ele ser o centro do seu Pai. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Se você está afastado do caminho e foi viver a sua autossuficiência, mas você entende que nessa noite você precisa retornar, precisa voltar a colocar o Deus, o seu Pai, novamente no centro da sua vida. Só faz assim com a sua mão, que a gente quer se conhecer, a gente quer orar por você. Tem alguém aqui no nosso meio hoje? Não tem? Então a palavra foi pior porque foi para crente? Aí lascou. Aí dói mais, né? Porque só para crente dói mais. Gente,